Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos estudar a potenciação. Vamos estudar de uma forma bem simples a potenciação introdutória, a nível de sexto ano. Então, o que seria potenciação? Então, uma potenciação ela é apenas, gente, uma outra forma da gente representar uma multiplicação de fatores iguais. Por exemplo, você quer representar essa multiplicação aí, 4 vezes 4 vezes 4, na forma de potenciação. Então, como é que você faria? Bom, inicialmente, o que você tem que fazer? Você tem que observar qual é o número que está sendo multiplicado. No caso aí é o 4. E o primeiro passo para escrever na forma de potenciação é você pegar esse número e colocar ele, como eu fiz aqui abaixo. Em seguida, você observa quantas vezes esse número está se repetindo. No caso, a gente percebe que ele está repetido 3 vezes. Então, o que você faz? Você pega essa quantidade de vezes que ele se repete e escreve aqui um pouco acima do número 4. Pronto, gente. Isso aí é escrever um número na forma de potenciação. É uma outra forma de você escrever uma multiplicação de números iguais. Numa potenciação, esse número que se repete, esse número que fica abaixo, ele é chamado de base, tá? Então, o número que fica embaixo é a base. E esse número que fica aqui um pouco mais acima, a gente chama ele de expoente. Toda potenciação ela tem essa estrutura. O número de baixo, que é a base, e o número que fica elevado, que é chamado de expoente. Sendo assim, dá para a gente concluir que a base, ou seja, o número de baixo, ele é o número que se repete na multiplicação. E que o expoente, o número que fica acima, ele vai indicar quantas vezes a base ela vai ser repetida, tá? Então, a ideia inicial de potenciação é essa. Dando continuidade aqui, a gente vai aprender como é que a gente lê uma potenciação. Existe uma maneira correta da gente ler uma potência. Por exemplo, se você tem 3 na base e o 2 no expoente, como é que a gente lê? A maneira correta da gente ler é dessa forma: 3 elevado à segunda potência. Vamos aqui outro exemplo. Quando você tem 4 na base e 3 no expoente, como é que a gente lê? A gente lê como 4 elevado à terceira potência. E por último, o último exemplo aqui sobre como é que a gente lê uma potência, a gente tem 2 na base e 4 no expoente. Então, como é que ficaria? Eu teria que ler 2 elevado à quarta potência. Então, bem simples, né? A forma da gente ler uma potenciação. Potenciações com nomes especiais. Existem dois tipos de potências que têm nomes especiais. A primeira delas é quando a gente tem aqui o expoente 2. Quando o expoente for 2, a gente pode ler, além de ler da forma como a gente aprendeu anteriormente, que seria 3 elevado à segunda potência, a gente também pode ler como 3 elevado ao quadrado. Por quê? Se a gente fosse resolver 3 elevado ao quadrado, você teria que repetir o 3 duas vezes, né? Porque a base é 3, vai ser repetida, o expoente é 2, indica que eu vou ter que repetir o 3 duas vezes. Em seguida eu multiplico. 3 vezes 3, que daria 9. Com esse resultado, 9, dá para eu formar um quadrado, com 9 quadradinhos. Ou seja, toda vez que você tiver o expoente 2, sempre o resultado vai dar para formar um quadrado. Por conta disso, a leitura fica ao quadrado, tá? Vamos aqui outro exemplo. Quando você tem 3 na base e 3 no expoente. Eu coloquei 3 na base, mas podia ser qualquer base, tá? A gente pode ler como 3 elevado ao cubo. Por quê? Se a gente fosse resolver 3 elevado ao cubo, ficaria 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, a base que é 3 repetida 3 vezes, que é o número do expoente. Observe que com esse resultado, 27, dá para a gente formar um cubo, com 27 cubinhos menores. Por isso que quando tem expoente 3, a gente lê cubo.
Vamos ver aqui como é que a gente resolve, algumas potenciações, tá? Então nós temos aqui 4 elevado à terceira potência, ou 4 elevado ao cubo. Isso quer dizer que eu vou ter que repetir o número 4 3 vezes, e em seguida multiplicar. Vai ficar assim, ó. O 4 repetido 3 vezes, 4 vezes 4 vezes 4. Em seguida, é só a gente multiplicar. 4 vezes 4, que vai dar 16, vezes o 4 novamente, que dá 64. Esse resultado a gente chama de potência, tá? O resultado de uma potenciação ele é chamado de potência. Outro exemplo, 0 elevado à terceira potência, ou 0 elevado ao cubo. Novamente, teríamos que repetir o 0 3 vezes, como está orientando o expoente 3. 0 vezes 0 vai dar 0, vezes 0, 0 novamente. Então, nesse caso, a minha potência, que é o resultado, seria 0. Observem aqui que quando a base for 0, não importa o expoente que você tem aqui. Se você tivesse aqui 0 elevado a 100, por exemplo, você ia repetir 100 vezes aqui o 0, e o 0 multiplicado 100 vezes continuaria dando 0. Ou seja, toda vez que você tiver a base 0, o resultado vai ser 0, tá? 1 elevado a 4. Seguindo o mesmo processo, vamos repetir aqui o 1 4 vezes, em seguida multiplicar. 1 vezes 1 que dá 1, vezes 1 continua 1, vezes 1 continua 1. Ou seja, a minha potência aqui é 1. Percebam que aqui nesse caso também não importa qual vai ser o expoente. Se você tivesse aqui 1 elevado a 10, você ia repetir o número 1 10 vezes, o resultado ia permanecer 1, tá? Já finalizando aqui a nossa aula, as potências que tem a base 10. Ó. Vamos ver aqui a primeira situação. Você tem 10 elevado ao cubo, ou 10 elevado à terceira potência. Como é que ficaria? Seguindo a mesma ideia da potenciação, a gente teria que repetir o 10 aqui 3 vezes. Então, aqui está. 10 vezes 10 vezes 10. Em seguida, multiplicar. 10 vezes 10, que dá 100, vezes 10, que vai dar 1000. Ou seja, 10 elevado ao cubo é igual a 1000. Agora vamos fazer 10 ao quadrado. Vamos diminuir um número no expoente. O expoente inicial era 3, agora vamos fazer 10 ao quadrado. 10 elevado à segunda potência. Isso estaria igual. Teria que repetir aqui o 10 duas vezes. Então ficaria 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. Vocês percebem uma coisa interessante aqui, ó, que quando a gente tinha 10 ao cubo, ou seja, quando o expoente aqui era o 3, apareceram 3 zeros aqui no resultado. Nessa segunda situação, o expoente aqui é 2. Você percebe que aparece só 2 zeros aqui no resultado. É da gente esperar que se eu colocar 10 elevado a 1, vai aparecer apenas um zero. Ou seja, nas potências de 10, o expoente ele indica a quantidade de zeros que vai aparecer depois do 1. Tá? Por exemplo, expoente 3, 3 zeros. Expoente 2, 2 zeros. Expoente 1, 1 zero. E aí a gente chega numa coisa bem interessante, numa conclusão bem interessante. Ó. Se eu tiver 10 elevado a zero, isso aqui vai ter que ser igual a 1. Por quê? Se eu tenho expoente 3, eu tenho 3 zeros. Se eu tenho expoente 2, eu tenho 2 zeros. Se eu tenho expoente 1, eu tenho 1 zero. E se eu tenho expoente 0, eu não posso ter nenhum zero aqui, porque vai sempre diminuindo um zero. Nisso aí, gente, a gente chega a uma conclusão importante. Ó. Todo número elevado a 1 dá igual ao próprio número. Ou seja, 10 elevado a 1 deu 10. Se eu tivesse 20 elevado a 1, daria 20. 30 elevado a 1, daria 30. Ou seja, todo número elevado à primeira potência dá igual ao próprio número da base. E quando você tem um número elevado a 0, isso vai ter que dar sempre 1. A única exceção aqui a essa regra do expoente 0 é quando você tem 0 elevado a 0, que isso aí é uma indeterminação matemática. A gente não consegue, usando a matemática básica, determinar qual seria o seu valor. Bom, gente, a aula de hoje era isso. Eu espero que
Eu espero que tenha ficado claro e até a nossa próxima aula.